estamos tendo o prazer de receber Ana Silvia Santos aqui no nosso escritório, aqui no Portal Tratamento de Água. Ana, muito obrigado pela visita, estou felicíssimo de ver você aqui. Eu queria que você começasse primeiro falando um pouco de você, principalmente do Instituto Reuso de Água, que é um trabalho muito bacana que você tem, né? Obrigada, também estou muito feliz de estar aqui, Pacheco. Agradeço pelo convite. Então, o Instituto Reuso de Água é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Foi criado em Portugal num ambiente de cooperação internacional, transferência de conhecimento. Nós somos os fundadores, são basicamente acadêmicos, então a gente tem esse objetivo de fundamentar o conhecimento na base técnico-científica. E aí, nosso trabalho do dia a dia é produzir, gerir, compartilhar conteúdo de qualidade, com segurança, técnico-científico, ou seja, para fomentar, ou seja, a gente fala que a gente quer pavimentar a estrada aí para quem está interessado em realizar os projetos de qualquer reuso. empresa pode ser apoiadora do Instituto. Exatamente. Nós funcionamos como, a gente costuma dizer que os nossos membros associados financiam o bem comum. Então, as empresas se associam e permitem a máquina girar, né? A gente fazer o nosso dia a dia do trabalho. Pessoa física pode também? Pessoa física também pode. Também pode. Lá no nosso site a gente tem o Associce, e aí no Associce tem toda a orientação para fazer o cadastro, os valores, que os valores são um pouco variáveis. A Ana está morando há alguns anos já em Portugal, mas você está aqui no Brasil, você veio para alguns eventos aqui, né? Fala um pouquinho para a gente esses eventos que você teve aqui. Maravilha. Olha, para mim foi uma alegria, assim, já no finalzinho do ano, né? E ainda já é a terceira vez que eu venho esse ano, e foi para participar do PNQS, do seminário de benchmark do PNQS em Campinas, e do congresso da AESB, que foi em Brasília, acabou ontem, né? Então, são dois eventos com objetivos similares, ou seja, fomentar conhecimento, desenvolver conhecimento, inspirar. Então, eu participei de dois painéis, um em cada, né? Onde o debate era esse: o novo normal hídrico, o que tem, quais são os desafios aí pela frente em função da escassez de chuva, da mudanças climáticas e tudo que a gente vem sofrendo aí agora. Então, foram eventos de grande porte, super legais. Entendi. E recomendo, inclusive, para os próximos anos aí, quem quiser participar. Com relação a falar de reuso, a gente está nesse momento aqui em São Paulo sofrendo de novo, né, uma possível crise hídrica por falta de chuva, né? Tá bastante grave, né? E eu acho que você tem uma visão que combina muito com a minha sobre reuso, né? Principalmente de esgoto, de efluentes para fins potáveis, inclusive, né? Me fala um pouco da sua opinião sobre isso. Perfeito, eu acho que assim, nós chegamos, Pacheco, num momento em que a gente tem que explorar outras fontes de água. Então, hoje nós temos aí algumas variáveis que transformam esse novo normal hídrico. Então, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta. A gente tem mudanças climáticas e nós todos já estamos sentindo aí as dores das alterações do clima. E temos um consumo, hoje um modelo de consumo, todos nós, né? Que vai na contramão da sustentabilidade. Sim. Então, hoje não tem como a gente usar a água, aquela que eu costumo chamar de água fácil. Sim. Aquela água que a gente já se acostumou, a gente já conhece, já sabe fazer captação. Por mais que a gente tenha aí longas distâncias ou alturas manométricas muito elevadas, nós temos energia elétrica, temos infraestrutura, temos tecnologia, só que agora essa água não vai dar mais. Então a gente começa a explorar essas águas difíceis, né? Ou seja, a água residuária, a água salgada do mar, né? E outras, hoje temos várias outras fontes alternativas de água, os glaciares, enfim. Então, em relação a São Paulo e tantas outras regiões do planeta, é necessário começar a explorar essas outras fontes. Na minha opinião, né, o reuso é uma das fontes ainda mais fáceis dentro do difícil, né? Tá mais acessível. Quando a gente está fora, longe do litoral, a gente não pode colocar a dessalinização na mesa, né? Que a gente não, é impossível, ou seja, inviabiliza. Então, o reuso de água aparece
como parte dessa solução, não sozinho, mas como parte dessa solução. Então a Sabesp recentemente anunciou aí o seu projeto de reuso potável indireto, que eu acho que é um caminho perfeito, é um caminho brilhante. Por quê? Na verdade a gente faz reuso potável indireto, só que é não planejado e lá na frente a gente tem captação. Exato. Então, né, só que quando ele não é planejado, aí sim é um problema, porque a gente não tem fiscalização, a gente não tem regra, não tem segurança sanitária. Mas quando ele é projetado para isso, é exatamente o contrário. Sim. Né? Vai ser regulado, vai ser regulamentado, a gente tem mais fiscalização, ou seja, eu acredito muito, estive agora, né, como eu estava a dizer aqui antes, no evento da AESB, e fui visitar a planta do Lago Paranoá, em Brasília, que é um reuso potável indireto, ou seja, para quem conhece a história do Lago Paranoá, um lago altamente poluído, que foi sofrendo, né, foi ganhando aí a sua despoluição ao longo dos anos dentro de um planejamento de despoluir, não necessariamente para o reuso, mas com o objetivo de uso da água para diferentes fins. E agora eles têm a oportunidade, agora não, já é desde 2017, tem a oportunidade de captar essa água do Lago Paranoá, que recebe esgoto de 2 grandes estações de tratamento de esgoto. Ou seja, eu acho que esse é o caminho. E eu ouvi no evento de Campinas, eu fiz um painel com uma pessoa do Banco Mundial, ele estava até na Bélgica, ele fez online, o Zael. E ele então falou um termo que eu gostei muito, que eu nunca tinha ouvido, que é normalizar a produção de água nova. Então não é mais só aquela água que a gente está acostumado, isso tem que ficar normal. Entendi. Normal produzir água por outras fontes isso de água. Te perguntar, como você vive nesse meio e conhece o lugar do mundo todo, a receptividade das pessoas, aquele preconceito do reuso, principalmente da população mais leiga, você acha que isso está muito forte ainda, está mudando? Essa pergunta, ela varia muito regionalmente, né? Então, quando a gente tem uma população já mais esclarecida, com mais conhecimento, a rejeição é só para o potável. Né? Por exemplo, os Estados Unidos não fala para ninguém, não tem que dar explicação para ninguém onde é que ele vai colocar água de reuso na irrigação. Sim. Não faz sentido, né? Já estão num nível muito mais avançado. Agora, quando o reuso é potável, aí sim, aí tem que comunicar, aí é muito importante uma boa comunicação, uma comunicação efetiva que alcance mesmo o público, né? Porque a comunicação para a sociedade é uma coisa, para o técnico é outra, para o C-Level é outra. Então, às vezes, a gente tem a rejeição até no C-Level. Né? Por quê? Porque é impopular, enfim, então tem aí algumas... E falta de conhecimento, às vezes o C-Level não é engenharia, não é da área de saneamento, está lá numa função específica, então às vezes também tem essa rejeição. E olha, eu gosto muito de lembrar do professor Ivanildo Espanhol, do saudoso professor Ivanildo, já falecido. Ele foi talvez o primeiro a falar de reuso no Brasil e ele gostava e defendia o reuso direto, né? E ele falava que era mais fácil controlar isso, né? E a gente já faz o reuso indireto, né? Lançando esgoto no manancial de forma não controlada. Né? Então, você tem percebido isso? Nós temos capacidade, né, para fazer o reuso direto. Né? Tecnologia não é problema. A tecnologia é página virada. Hoje eu costumo dizer que a gente consegue produzir água, qualquer tipo de água, de qualquer fonte de água. Isso. Não há mais dificuldade nenhuma em termos tecnológicos. De fato, há uma dificuldade aí de gestão, de sociedade, de rejeição, regulamentação e tal, mas isso também é uma etapa que a gente vai vencer. Em relação ao reuso potável direto, na verdade, esse é o reuso propriamente dito, o potável, né? Sim. Porque é exatamente o que você disse antes, a gente já faz reuso potável indireto. Sim. Então, a gente tem lançamento de efluente e ali à frente a gente tem captação. Isso é comum, não no Brasil, no mundo inteiro. Sim. Então, isso é mais organizar, regulamentar e colocar isso dentro de um contexto que já existe, dentro de um contexto de reuso potável indireto. Tá. E o reuso potável direto hoje são 3 países que fazem no mundo. A Namíbia, a África do Sul e os Estados Unidos. É verdade. Por enquanto. E fala um pouco sobre essas diretrizes sobre reuso, algo que você está trabalhando. Me fala um pouco sobre isso. Aí é a questão da regulamentação, né? Então o mundo também já avançou. A primeira regulamentação de reuso do mundo é de 1918. Do estado da Califórnia. Olha. Não à toa o estado da Califórnia está avançado nesse sentido. Então, o Brasil ainda está muito atrasado em termos de regulamentação.
Os projetos estão acontecendo, mas a gente está muito atrasado em termos de regulamentação. A gente tem um quadro regulatório extremamente frágil, com muitos instrumentos legais e normativos que não conversam entre eles. Então, o que nós fizemos recentemente foi enxergar essa lacuna e realizar de maneira voluntária. O Instituto teve o objetivo de colaborar de maneira voluntária com critérios e diretrizes para o reuso de água no Brasil. E baseado em conhecimento técnico-científico, que é o nosso forte, e num modelo bastante participativo. Então, nós tivemos o grupo de trabalho, né, reuniões desse GT ao longo de um ano, com um grupo de especialistas e as pessoas que estão no dia a dia. Quem é que está legislando? Não está no dia a dia. Sim. Eu não posso falar que eu vou fazer um monitoramento semanal. Semanal é lindo, mas é impossível. Pois é. Então, o sujeito que está lá operando as plantas, ele fala, não, eu não consigo fazer semanal. Por que eu vou colocar isso semanal? Ou seja, tornar factível dentro da segurança sanitária e ambiental. Então, nós desenvolvemos as diretrizes para o reuso de água no Brasil, foi publicado em maio de 2025, está disponível no nosso site. Tivemos uma boa receptividade dos ministérios, da ANA, Instituto Trata Brasil, a ABS, que participaram conosco no lançamento. E está circulando por aí, vamos ver. A gente espera é um embasamento para eventualmente sair até uma lei sobre isso. É isso, é o que nós temos essa expectativa agora, né? Ainda tá disperso o pai da criança. Sei. A gente sempre fala isso do lugar jurídico. Qual é o lugar jurídico de uma regulamentação de reuso? É uma lei? É uma resolução? Se é resolução, é CONAMA? É CNRH? É decreto? É política? Ou seja, isso ainda não está muito claro. O CNRH, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem trabalhado na atualização já há alguns anos, aí, mais de 5 anos, trabalhando na atualização, mas ainda a passos meio lentos. E a Agência Nacional de Águas, que depois da nova lei de saneamento, tem a obrigatoriedade de criar, de desenvolver a norma de referência. Só que aí é uma regulação, não é uma regulamentação, ou seja... Então é isso, a gente está caminhando aí nesse sentido de estruturação do quadro regulatório e as nossas diretrizes foi com o objetivo de preencher essa lacuna. Então, Ana, me fala uma coisa, quer dizer, foi feito esse trabalho todo, agora como é que vai ser a comunicação disso, né, para levar isso para mais gente possível, né? Perfeito. Hoje nós estamos no momento da comunicação, né? A gente está vivendo aí o século da comunicação com muita informação, redes sociais, canais, né, de YouTube, ou seja, a gente tem possibilidade de comunicar, mas estamos comunicando mal. Sim. E ainda não entendemos direito a forma de comunicar. E comunicar uma linguagem muito técnica também é difícil comunicar ela para a sociedade, né? Então, hoje, no nosso planejamento estratégico 2026, o nosso tema de trabalho é a comunicação. Inclusive para montar o DRAB, ou seja, o DRAB é um documento, DRAB é as diretrizes para o reuso de água no Brasil, ele é um documento que vai ganhar anexos, né? Ao longo aí do trabalho, a gente vai incluindo anexos e a comunicação é um anexo que a gente pretende, né, desenvolver em 2026. Então, é importante as pessoas entenderem o que é uma crise hídrica. Então, uma crise hídrica, 2014 foi a última, 2014 e 15, nós estamos em 2025, são 10 anos. Esse período vai diminuir. Vai diminuir. E a gente vai entrar nesse novo normal hídrico, onde a gente vai ter que se acostumar a fontes alternativas, explorar fontes mais complexas, desenvolver conhecimento na universidade, aí falo por mim, né? Não dá mais para a gente ensinar para os alunos como eu aprendi, que as coisas hoje são diferentes. Eu quero um aluno que saiba fazer um projeto não de sistema de abastecimento de água ou de sistema de esgotamento sanitário, do século XXI. Que ele consiga incluir esse conhecimento naqueles projetos que nós aprendemos na nossa época e desenvolvemos tanto, né? Então, acho que esse também é um ponto importante, trazer esse conhecimento para que seja mais fácil de entender a consequência de ficar sem água. Exato. Se eu abrir a minha torneira e não tiver água, eu sei qual é a consequência, mas eu espero que a água vai voltar, mas ela pode não voltar. Essa que é a questão. Uma coisa que eu sinto o pessoal começa a sentir no custo, né? Isso tudo, a gente tem tecnologia, como você falou, mas tudo isso pode encarecer, né, o serviço. Né? Acho que isso é uma coisa importante, que as pessoas têm que começar a acostumar que pode ter um serviço mais caro, inclusive. Né? Exatamente, acho que é isso mesmo. Olha, pessoal, vale a pena conhecer o trabalho da Ana, é muito bacana. Ela é uma especialista, doutora no assunto. Foi um prazer te receber aqui. Viu?
Prazer foi meu, adorei, muito obrigada pela oportunidade.